presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará em tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei. Dar-lhe-eis abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Graças a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo de número 11. Aleluia, bendito seja Deus. Disse assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemo nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra.
Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Amém? Aqui nós vemos que o povo era uma mesma língua no mundo inteiro. Não era língua repartida como hoje, como existe vários povos, várias nações, povo de várias etnias. Não, era tudo um povo só, era a mesma língua. Ninguém falava língua estrangeira, não, era tudo um povo só. Daí tinha um líder no meio deles por nome de Nimrod, que era um descendente de Cã, um filho amaldiçoado por Noé. Ele que liderou o povo para que edificassem uma torre. Olha a mentalidade do homem. Eles queriam fazer uma torre para chegar até o céu. Mas quando Deus vê que algo está errado, quando o homem está passando de todos os limites, Deus resolve descer e fazer uma visita. Por quê? Irmãos, sabemos que há coisas que acontecem sobre a face da terra que até mesmo atinge a humanidade, coisas que o homem inventa. Há invenções do homem que é para o bem. Digamos, vamos falar sobre a tecnologia. Um avião que carrega aí 750 pessoas, Boeing. Olha o peso que tem esta aeronave, e ela consegue voar, flutuar, carregando 750 pessoas. Incrível. E vai longe, muito longe. Agora vejamos sobre os mares. O homem constrói navios com mais de... O último que eu vi falar do comprimento dele, 120 metros. Com andares, a gente chega perto do navio, a gente olha, ele some de altura. A gente não consegue enxergar o topo tão alto que está. E carrega, dentro do navio tem de tudo, tudo. Mas foi uma coisa aprovada por Deus. A gente vê aí carros, coisas que as pessoas se locomovem rápido, meio de transporte rápido, tanto em vias aéreas, terrestres e marítimas, coisas que o homem construiu e que foi aprovada por Deus. Aqui Deus reprovou o que eles queriam fazer, porque a intenção deles era o mar. Como pode eles tentarem construir uma coisa para chegar até o céu? Não tem como, em hipótese alguma. Mas estavam construindo. A mentalidade do povo daquela época, eles queriam de qualquer forma chegar até o céu por intermédio daquela torre. Mas foi reprovado por Deus. Irmãos, quando a gente vai fazer uma coisa que temos a aprovação de Deus, meu Deus, é só vitória. Dá tudo certo. Quando a gente coloca um projeto no coração, e quando é da vontade de Deus, dá certo, a gente vai longe. Mas se a gente vai fazer algo que Deus não permite, nem adianta temer, irmãos. Por isso, muitas vezes, há planos que dão errado. Há pessoas que tentam construir uma casa, não pedem a permissão de Deus, dá errado. Há pessoas que querem comprar carro zero, não tem a permissão de Deus, dá errado. A pessoa se endivida, a pessoa sai do controle. Irmãos,
E a coisa mais complicada hoje em dia na vida do ser humano se chama dívida. Existem pessoas que devem tanto, que muitos até suicidam. Pessoas ficam na forca. Há pessoas que estouram cartão de crédito por comprarem muitas coisas. Há pessoas que planejam algo, não buscam uma aprovação de Deus, dá errado. Há pessoas aí que sofrem, perdem tudo, porque querem fazer algo sem a aprovação de Deus e dá errado. Não tem como, irmãos, tudo hoje em dia que nós vamos fazer, a primeira coisa que devemos fazer é pedir a Deus permissão e esperar em Deus a aprovação. Se Deus aprovar, estaremos bem. Se Deus não aprovar, só vai dar errado. Daí acontece que a pessoa muitas vezes gasta o que tem. A pessoa quer adquirir algo de uma maneira mais fácil e não consegue. Muitas das vezes eu recebo pedido de oração de pessoas que tentaram algo sem a aprovação de Deus, não consultaram o Senhor, deu errado e atolaram-se na dívida. Irmãos, o que acaba com o ser humano hoje em dia se chama dívida. A pessoa se cerca, a pessoa recebe tipo uma contaminação, a pessoa sai do controle, não consegue se estruturar mais, porque a dívida, quando ela é feita sem um planejamento, é difícil sair dela. Às vezes a gente pensa, que a maioria, o ser humano só pensa alto, o ser humano, mas a gente tem que ter um controle sobre nós mesmos, não tentar colocar a mão onde alcançamos, porque vai dar errado. Nimrod aqui, ele reuniu o povo para querer fazer algo para que o nome dele fosse exaltado. Ele planejou construir uma torre, para que esta torre chegasse até o céu. E se ele conseguisse, meu Deus do céu, onde este camarada pensava chegar? Construir uma torre para chegar até o céu. É uma afronta a Deus. E Deus não aceita a afronta. No mesmo instante, quando Deus percebeu, Deus venceu. A reprovação foi na hora, porque houve um planejamento. Ele fez de tudo. Ele começou a construir realmente essa torre, e ela ficou muito alta. E ele conseguiu juntar várias pessoas, usar tijolos como pedra, betume como liga, e construiu a torre. Só que num determinado momento, Deus viu aquela situação e viu que o povo tinha a mesma língua, e viu que realmente um entendia o outro. E se Deus não impedisse, irmãos, poderia chegar até em um objetivo para que o nome dele fosse o nome de Nimrod, não o nome de Deus. Aí fosse glorificado, o povo ia ficar exaltado. Poxa, olha, o camarada conseguiu. Ele falou que ia construir uma torre até chegar ao céu. A torre chegou. Olha que maravilha, olha que bênção, esse Nimrod é demais. Mas o que aconteceu?
Deus destruiu a glória dele. Porque Deus não aceita, irmãos, só Deus pode ser glorificado em toda a terra, em todo ser, em todo o universo. Apenas Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda a aceitação. Então não adiantou nada ele tentar fazer o gosto dele. Planejou, começou a dar certo, mas não teve a aprovação de Deus. Pode haver planejamento, mas se não tiver a aprovação de Deus, não adianta. Porque tem que ter o planejamento e tem que ter a aprovação de Deus. Fazer algo que Deus não aprova, não adianta, irmãos. Irmãos, eu conheço um determinado senhor. Ele juntou bastante dinheiro. O plano dele é ter fazenda, gados de melhor qualidade, uma fazenda de fazer inveja. E ele juntou muito dinheiro por vários anos. Ele planejando aquilo. No princípio ele achou que ia dar certo. Quando ele encontrou uma determinada fazenda que foi do gosto dele, foi do jeito dele, do jeitinho que ele queria, o que ele fez? Como ele não tinha o dinheiro, ele não tinha o dinheiro todo para adquirir o que ele queria, ele fez um empréstimo no banco, aonde ele se deu de mal. Se ele tivesse aguardado um pouco, clamado a Deus, pedido ajuda a Deus, eu acredito que ele conseguiria sim essa fazenda. Mas ele procurou algo dele mesmo, para se gloriar, para demonstrar que ele conseguiria. Mas o maior erro dele é dele ter pegado o dinheiro. Ele tinha praticamente 70%. Se ele aguardasse um pouquinho, ele conseguiria comprar aquela fazenda. Mas o que ele fez? Ele quis ultrapassar os limites. Não, eu tenho esse tanto aqui, vou fazer um empréstimo. Aí é que ele se afundou. E o banco arrepende. Eles não têm dó. Eles acabam. Porque o empréstimo do banco, você vai pagar aquilo em dobro. Em dobro. Aí o coitado achou que estava com a mola toda. Foi lá e comprou a fazenda. O erro dele foi esse. O mesmo erro que Nimrod fez aqui. Ele ajuntou o povo para construir uma torre. Ele planejou, mas não buscou a Deus a aprovação, em hipótese alguma. Ele começou e foi até longe, pela altura da torre, mas Deus não aprovou. Deus veio e reprovou na hora. E este homem, ele se endividou, conseguiu comprar fazenda, mas a fazenda, como ele estava no início, não tinha como uma pessoa experiente para trabalhar com ele ali, digamos assim, uma pessoa que administra, de acordo que a renda dele poderia quitar a dívida do banco. Não. Ele quis encarar tudo com o peito aberto. Falou, eu posso, eu quero, eu consigo. Aí ele se deu de mal, porque ele não conseguiu produzir para quitar a dívida com o banco. E dinheiro ele não tinha em saldo. A fazenda começou a produzir pouco. Chegava o dia de vencer a boleta. Cadê o dinheiro? E o juro do banco saiu aumentando. E o banco, quando quer catar algo de obra, meu Deus do céu, quando você financia casa, o imóvel, você financia veículo, o banco já fica de olho. E o coitado deu pena, irmãos, porque com os anos foram se passando, e ele se atolou na dívida e não conseguiu quitar. O banco foi lá e tomou. O sonho dele foi-se embora. O dinheiro que ele juntou por vários anos, os 70% que ele tinha para comprar aquela fazenda, o banco dele levou tudo. Por isso, muitas das vezes,
Eu paro e penso, quando a pessoa chega reclamando algo para mim, eu já pergunto, como você começou? Porque tudo nesse mundo, irmão, tem que ter um planejamento. E, em primeiro lugar, colocar Deus na frente para que as coisas venham a dar certo. E outra, o silêncio às vezes ajuda muito. Quando você quer fazer algo, evite comentários, porque há pessoas que podem provar você, mas há pessoas que olham aquilo que você tem, entra no seu planejamento, de tudo que você tem, cresce o olho. Opa! E quando o olho cresce naquilo que você tem, se você não colocar Deus ali para depender, aquilo só vai subindo. Tem uma coisa que eu querer segurar água com a mão, não consegue. Este é o problema. Quando queremos algo, sejamos Deus em nós e mais ninguém. A gente só pode apresentar aquilo depois de aprovada por Deus, depois que a gente está com aquilo nas mãos, já está ali, está no meu nome, é teu. Aí a gente já pode falar o que Deus me deu, olha o que Deus fez na minha vida. Aí deixa os invejosos se explodirem, porque já é seu, você não tem dívida, já está quitado, você conseguiu sem ninguém saber. Aí sim, porque você planejou, colocou Deus na frente, estudou muito e deu certo. Aí sim, aí eu digo que você é uma pessoa vitoriosa, porque, irmãos, são muitos, são poucos não, que planejam algo e não conseguem. Aí a pessoa começa a entrar em quadro depressivo, a pessoa já não tem a renda suficiente para quitar uma dívida. Às vezes, o que aparece são pessoas para acabar, para detonar com a tua fé. O que mais existe hoje? No mundo que vivemos, irmãos, a gente pode escolher apontar a dedo aqueles que querem o nosso bem. Às vezes pessoas parecem amigáveis, às vezes pessoas chegam para você querer descobrir algo mais, mas sabendo que aquela pessoa está querendo ver o teu fim, ou carregar tudo aquilo que você tem na maior facilidade. Então muitas vezes a Bíblia pede para a gente vigiar muito, confiar, irmão, só em Deus. Nossa confiança é só em Deus. A Bíblia, a pessoa que consegue confiar na outra, depositar confiança na outra, a pessoa está vendo a taxa de maldição. Não pode. Confiança é só em Deus. Quando vamos planejar algo, chegamos num canto e conversamos com Deus. Senhor, o Senhor aprova, é da vontade do Senhor. Aí vai esperar, porque Deus, de uma forma ou de outra, Deus vai dar a resposta, porque a resposta vem, para que mais tarde não venhamos a ficar decepcionados. E a pior coisa que tem é você querer algo, é você estar com a metade da mão naquele algo que você quer, mas não poder pegar tudo, porque o planejamento não foi de acordo e saiu entre os dedos. Daí vem a decepção. Aí é horrível, irmãos, perder coisas, perder bens, não compensa. Porque uma vez, isso aconteceu comigo, misericórdia, eu conto, mas tem hora que eu não gosto nem de lembrar. Eu tinha na época um Escort Robin, é um dos piores carros que eu já vi, um carro ruim. Falo para todo mundo, não presta. Se alguém vier falar do carro, fala, não compra. Ruim. Eu, como às vezes não recuo bem da ideia, eu estava indo para levar a Santa Ceia no Choninho. Aí antes de chegar, tem um negócio, um clube por ali, eu esqueci o nome dele. Aí tem uma curva, só que eu estava vindo de lá para cá, tem uma descida, e eu gosto de pisar mesmo. Eu estava a 120, eu fui entrar na curva, a traseira do carro veio mais para cá e eu fiquei quase atravessado na pista. Falei, estou morto. Falei, Jesus, agora é só o Senhor que eu não consigo fazer mais nada. Mas Deus me ajudou, Deus me livrou, que o carro voltou.
na hora certa, porque enviou uma carreta e o carreteiro já vinha piscando, buzinando e piscando, dizendo: sai da frente, infeliz, que eu vou te matar. Mas Deus me tirou. Aí eu conversando com o mecânico, falei: rapaz, por que o carro fez isso? Ele olhou para o carro e falou: rapaz, por que você comprou esse carro? Que o mecânico entende. Eu falei: eu não entendo. Ele falou: rapaz, esse carro é ruim, a traseira dele é leve, por isso que ele rodou. Era para ter acontecido coisa pior na velocidade que você estava. Daí eu falei: não quero esse carro mais. Só que eu planejei mal. Não quero esse carro mais. Tinha uma agência, não vou falar o nome dela não, que a gente não pode falar, mas ali perto do mercado, perto de um posto de gasolina, que o camarada é só Jesus para ter misericórdia. Estava lá um Corsa rebaixado, rodas de liga leve, o teto preto, a cor desse carro meu, teto preto. Eu olhei o carro, eu nem consultei a Deus, falei: este é meu. E falei com o cara: quanto você quer esse carro? Na época, ele é do ano 2001, 11 mil. Eu falei: quanto você dá nesse carro meu? Esses cortes aqui, o máximo que eu dou dele, 4 mil. Eu já queria se livrar dele. Peguei o carro, com documento tudo, fui numa agência, numa financeira, consegui financiar o carro e estou lá de boa. Andava com o carro, curtindo, com toda aquela nitidez, tipo um playboy. Andava com o carro com as mãozinhas, com o braço na janela e outro no volante, todo poderoso. E pagando em dia essa prestação, tá de boa. Aí um belo dia eu parei numa Blitz. O guarda parou, pediu o documento, o meu, o do carro. Ele puxou lá, falou: quanto tempo você tem esse carro? Eu falei: rapaz, tem 6 meses que eu estou com esse carro. Ele disse: olha, o documento aqui parece que está em dias, mas esse carro está na justiça. Alguém está brigando por o direito dele. Eu falei: o que eu tenho a ver com isso? Eu comprei e estou pagando. Ele falou: até então você não tinha nada a ver com isso, mas agora ele vai ficar comigo. Falei: não, mas não tem jeito não, o carro foi financiado, foi aprovado o financiamento, eu estou aqui pagando o carro direitinho, não atraso as parcelas. Ele falou: se você quiser ir de volta, briga com a justiça então, porque a partir de agora você vai ficar a pé. Por favor, rasgou a metade do documento, isso aqui é seu, isso aqui vai ficar comigo, pode deixar a chave na ignição e vaza. Eu vou brigar com ele. Eu falei: meu Deus, eu não voltei, irmãos. Aí eu fui me arrepender, eu chorei. Fiz um planejamento sem a aprovação de Deus. Fui numa agência de esquina de rua, fuleira, nem nome tinha. Peguei o carro, irmãos, nesta brincadeira eu andei 7 anos a pé. Fui na justiça, consegui uma advogada boa, levei a financeira, porque a culpa foi da financeira, porque financiou o carro, mas eles não puxaram como é que eles falavam lá na época, o despachante me falou, o histórico do carro, porque todo carro tem um histórico. Sabe, o primeiro dono até o último dono tem um histórico de tudo que o carro passou. Eles não fizeram isso e financiaram o carro. Aí entramos em uma ação contra esta agência durante 7 anos. Graças a Deus, Deus foi tão bom com tanta oração. Ganhei a causa. Daí é que eu consegui comprar um outro carro bom. Do outro carro bom passei nesse aí. Mas fala com Deus. Eu pedi perdão a Deus: Senhor, nunca mais eu faço nada sem a aprovação do Senhor. Planejei, achei que eu estava com a bola toda, perdi um carro, perdi. Não vou dizer 100%, porque eu ganhei a causa na justiça. Mas nunca mais, foi uma lição para mim, nunca mais eu faço nada sem planejar.
planejamento e com Deus na frente. Aí, agora eu estou vendo aqui a história desse Nimrod, que é descendente de Cã, o filho que Caim amaldiçoou. O camarada colocou um planejamento de construir uma torre, da torre chegar até o céu e ele ter o nome, que a torre tivesse o nome dele. Mas como ele não planejou de acordo com Deus, Deus olhou e viu, reprovou, Deus desceu e acabou com tudo. Que Deus abençoe todos nós, irmãos. Que o Espírito de Deus fala melhor em cada coração aquilo que eu não pude falar. Mas um recado para 3 pessoas aqui em nome de Jesus. Algo passa no coração de vocês. Vocês têm sonhos, mas um recado para vocês de Deus. Está saindo de Deus para essas 3 pessoas. Ponha Deus na frente em tudo. Não faça nada sem a permissão de Deus. Se quer fazer, espere a resposta de Deus chegar até você, para que você não sofra nenhuma decepção. Quer ouvir mais? Vocês são pessoas muito invejadas. Tem pessoas que têm inveja de vocês demais. Há pessoas que querem vocês lá embaixo. Então, quando for fazer algo, seja lá quem for, e seja parente, conta nada não. Seja só Deus e vocês, e pronto. Que Deus continue abençoando a todos nós, no nome de Jesus. O recado está dado. Agora, amém. Aleluia. Vamos então fazer a oração da fé, irmãos, no nome de Jesus. Amanhã não teremos oração aqui. Glória a Deus. Então vamos fazer a oração da fé. Pai, quero agradecer ao Senhor por esta mensagem, pela presença de todos aqui nesta hora, que o Senhor possa estar abençoando todos neste momento, ó Pai. Deus, que os nossos planejamentos sejam o planejamento do Senhor. Nunca permita que passemos, ó Pai, na frente do Senhor, mas que a Tua graça, a Tua paz esteja sempre sobre nossa vida, desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Com as mãos assim, bem alta, bem contente, diga: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos nós.